Salve Jesus, sim. Preto Velho está sempre acompanhando os passos daqueles que quer se encontrar com o nosso Senhor. Diante de tudo que se ensina, com paciência, para que um dia um preto velho chegue a ser um doutor, e até mesmo um doutor um dia, que se transforma num preto velho, para nessa sinergia de vida, sempre encarnar a humildade nos caminhos que ele se encontrou. A sinergia acontece constantemente, mesmo que os homens pouco possam entender. Pretos velhos são doutores que se revestem de humildade, mas de verdade. Humildade de verdade, sem se preocupar com os faladores daqueles que às vezes veste branco, às vezes usa caneta de doutor, mas pouco tem no coração a humildade ensinada pelo Criador. Diante da excelência que nosso Senhor ensina, no mundo dos espíritos, igual no mundo dos homens, não existe muita diferença entre os que estão na carne e aqueles que a carne já deixou. E dentro dessa observação, sempre da humildade de um preto velho, mas também da visão de um doutor, que vem acompanhando os dados, os ensinamentos da comunicação como é, dos espíritos que falam através dos mediadores. A formação se dá pela humildade, nem sempre pelos livros, como muitos decoram e fazem, mas sem muito amor. Para a formação de um trabalhador da seara, muitos séculos são precisos para que a humildade de cada um possa afirmar-se no trabalho e, com isso, servir aos seus irmãos, sem olhar que ali ao seu lado possa estar aquele que um dia desagradou. Pois quem tem os ensinamentos do Cristo também tem que ter os seus olhos, seu olhar, as palavras doces e mansas, firmes como uma rocha, quando Cristo dirigia a palavra aos seus que queriam aprender, como ele, a se tornar um grande doutor. Mas sim a humildade do trabalho de cada dia. A fé pouco pode sugestionar na posição que a cabeça tem que tomar diante dos fatos que cada um vive e que precisa melhorar. Vocês sabem que muitos do lado de cá também querem se tornar trabalhador. Entram nas filas de aprendizado, nas escolas, pois para a formação de um médium é preciso o aprendizado na comunicação e também a humildade do servir àqueles que precisam, dentro do mundo dos espíritos, dos trabalhos que ninguém quer fazer, pois todos precisam entender que com humildade o médium se forma, de onde ele está, no mundo dos espíritos, para que ele possa encarnar, para começar uma missão. Muitos fatos na vida dele o levam a servir seus irmãos.
Muitos estudam para lembrar a força que a energia dos astros tem, a força das preces, a força das pedras, a força das cores, da luz e da energia que cada mão tem. Com isso, muitos desses médiuns se tornam curadores. Curadores através dos instrumentos, que ora aqui são deflagrados, como as terapias que auxiliam aqueles que vêm buscar o fim da dor. Muito mais proveitoso para aqueles que não faltam, mas servem-se de aprendizes no uso dessa sensitividade, que é a mediunidade preparada, antes da formação da carne, por instrução do seu Criador. Assim como muitos espíritos desistem do trabalho da mediunidade muito antes de reencarnar, assim também aqueles que reencarnam, quando são colocados na seara, também enfrentam as mesmas dificuldades com os mesmos karmas e acabam desistindo por encontrar ao seu lado aqueles ao qual um dia te maltratou. Ora, pois a energia do espírito tanto faz um preto velho quanto faz um doutor. O que importa é o que ele faz e faz com amor, pois o trabalho dele vai exalar a energia para quem está do seu lado e assim por diante. Esse grande elo de amor e respeito que todos têm que ter para poder firmar a evolução de cada um. Vi-se aqui, vez em quando há alguns estribilhos, alguns estrivos, alguns espinhos nas palavras e nos olhares, às vezes, que não se gostam, daqueles que estão ao lado, servindo-se também desse campo de aprendizado que vem lá do alto, por ordem do Criador. Assim como muitos vê que a peculiaridade de servir não é para qualquer um, estando reencarnado aquele que quer ser médium, também encontra as barreiras na sua própria existência, nas condições sociais que traz, até mesmo dos doutorados em que a vida o faz ser um grande reconhecedor de uma sociedade que pouco sabe, na verdade, da finalidade da vida e de sua função junto ao Criador. Criador esse que dá oportunidade porque tem humildade, porque um dia também já foi como um preto velho, como um doutor. Não importando com a maldade com que lhe olham os atos de cada dia, mas vê-se que poucos aproveitam a oportunidade. A formação do médium se dá pela assiduidade, pela presença e pela participação junto à sua equipe. Pois vendo quando alguns faltam, logo aqueles que sabem, se apresentam logo ao trabalho e não ficam ali observando, apenas às vezes com pensamento até desdenhando, achando que é muito melhor e poderoso, que poderia ser mais um épico de um trabalho do que ali um espectador. Na vida, ou no espírito, ou na matéria, o grande doutor vem à casa preparando o trabalhador, cuidando pacientemente para que nada lhe fira a alma e o coração, para que tenha a paciência de enfrentar tantas obstruções criadas por aqueles que estão em desenvolvimento, mas que por falta de conhecimento, está difícil, filho? Está doendo o braço, filho? Senta mais para frente, filho. Mais, filho. Mais, filho, vai doer o braço. Vai. Desenvolvendo a mediunidade, é como servir. Se vê onde há necessidade, vê que não pode haver falha e se coloca para servir. Pois não há intransigência.
Só desenvolve mediunidade quem amor tem e olha para o lado, mesmo que ali esteja alguém que lhe feriu, não há sentimentos de rejeição. Pois o amor e o perdão aprendido com o Cristo, pois eu vos digo, de preto velho como de doutor, que o Cristo acompanha o desenvolvimento pessoalmente desses grupos na terra que descem para ser instrumento dos espíritos, para que sua voz e os seus ensinamentos sejam ecoados, a fim de trazer o quê? Esclarecimentos, cura e amor. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, quase nunca é percebido apenas por aqueles que não se importam com o que vão falar ou dizer, mas se colocam a servir apenas por amor. Pois o amor verdadeiro é que cria a característica do médium que com equilíbrio vai seguir a jornada apenas por amor. Vocês sabem que do lado de cá, a escola da mediunidade é gigantesca, mas o funil é estreito. Quando chega no campo da disciplina e do perdão e do entendimento, ainda o orgulho os impede de cumprirem a missão ou de se tornarem um trabalhador, tendo que muitas das vezes refazer o caminho, pois muitos abandonam a seara, mesmo no plano dos espíritos, por encontrarem ali quem os feriu. E quem os feriu quer se regenerar, mas a alma ferida e orgulhosa não quer deixar. Fala-se de amor, de caridade, desde que se saiam de suas palavras, mas seus gestos não os deixam seguir por orgulho de ver um de seus irmãos, um de seus desafetos, na mesma escola, buscando o mesmo que o seu coração pede. A escola da mediunidade no mundo dos espíritos é peculiar à caridade que é defendida por aqueles que há séculos vêm ensinando o ser humano a se perdoar, mas perdoar principalmente aqueles que ofendem, aqueles que maltratam, porque aí está a grandeza do olhar de Nosso Senhor. Médium que não tem o olhar do Cristo ainda está num campo muito grande da imperfeição no verbo amar. Verbo esse que só consegue deflagrar aqueles que aprendem a importância que as palavras têm, como entoam e a quem se dirige. Nunca foi por imposição, nunca foi porque Deus quis, mas pela vontade de cada um. Das vezes, mais de 100 mil médiuns que se inscrevem nas escolas da mediunidade, apenas uma dezena ou duas reencarnam no mundo e dão continuidade à missão de servir. Muitos se revestem de terapeutas, muitos se revestem de médicos, de enfermeiros, e alguns adentram as casas espirituais, vencendo os preconceitos familiares. Preconceitos esses que fazem parte da sua própria luta e de não rejeição. Diante de um bem que precisa ser deferido, para ajudar a humanidade a encontrar a fé, através desses gestos pequenos que esse grão de mostarda representado tem a ver com cada um. Nenhum efeito físico acontece dentro de cada um espontaneamente, sem que haja muito amor na alma, sem que haja a deferência na repatriação daqueles que se perdem, mas não culpando os outros que os deixam ir, pois o verdadeiro amor se dá com deferência, palavra essa, né, muito usada, para diferenciar as ações de cada um. Quem tem amor verdadeiro tem humildade e jamais se afasta por N motivos que forem. Nem mesmo quando médiuns na terra já enraizados se perdem. Se perdem na luxúria, na riqueza e muitas das vezes na vaidade, que o fazem o favor
de fazê-lo pensar aonde eles precisam no momento se recolher diante de tudo que o Cristo lhes dara para poder, nessa vida, caminhar. Assim como os Espíritos vêm ensinando cada um, seja como um preto velho ou como um doutor, que é tudo a mesma coisa para quem quer ver e aprender. Que a humildade cabe em todo lugar, tratando a reconciliação, tratando o amor e perdão. Pois aqueles que se julgam traídos, traíram também. O mesmo gosto da traição, que ora deflagrado, acaba trazendo, na mesma exatidão, a dor que ora fez sentir. É melhor perdoar pelos ensinamentos trazidos das escolas maiores, escolas do qual todos aqui estão frequentando, e até mesmo no plano físico, uma escola que ensina o caminho da mediunidade, pelas bases crísticas do amor, de todos os ensinamentos em que a mediunidade se manifesta, para ajudá-los no caminho, sem que os mesmos tenham a dor. E, aliás, só existe dor quando a alma ainda está arredia. Então é preciso usar da mediunidade com humildade e muito amor próprio e perdão. Não se deve agredir a vida pelos ensejos assim deflagrados. Tem que se amar e tem que se unir, tem que se ajudar, tem que se dar as mãos, pois a caminhada é uma só. Muitos se arrependem do momento em que nascem, outros que nascem no mundo dos espíritos, sabendo que o sofrimento é pela ignorância encontrada. Pois aqueles que têm a cumprir uma missão estão sempre em paz. Ficam tristes e às vezes acabrunhados por causa da ignorância dos irmãos. Pena que muitos viram as costas e vão embora, com medo do seu nome ir à divulgação. Pois Jesus disse um dia que aquele que não me testemunhar nos tribunais, também não será testemunhado depois da grande tribulação, quando estiver lá no plano maior, tendo que falar com as autoridades celestes. Quem se envergonhar do nome que tem, do nome que carrega, quem se envergonhar de onde está, preste atenção, que a mesma vergonha com que ficas agora, ficarás diante de Nossa Senhora, a eterna Madre, a eterna Padroeira, daqueles que com fé clamam por amor e proteção. Assim, da humildade de um preto velho e do conhecimento de um doutor, chegam todos juntos à mesma conclusão. Vence quem tem humildade, pois a humildade é que o torna como o Criador. Vence pela humildade, porque a derrota vem por aqueles que estão orgulhosos da sua dor. Com paciência e amor, o trabalho flui. Bem disse agora mesmo o mesmo doutor no preto velho, o preto velho no doutor, que a seara é grande. Mas onde estão os trabalhadores? Tanto se degladiavam em trabalhar que tinham apenas que escolher a quem ajudar. Mas a vaidade, o orgulho e o tempo não ali administrado faz com que acabam se perdendo. E muitos voltam reprovados às escolas da mediunidade, do plano maior, e ter que ali se explicar diante de um espelho, ao qual justificativa não há, pois o orgulho nunca deve ser maior que a humildade. A vaidade nunca deve andar junto com quem humilde está. Sabe, meus filhos, ao longo dessas vidas, muito se aprende quando se quer aprender. Muito se faz
quando se quer fazer. Mas nunca deixe um assistido esperando, pois aqueles que sabem fazer devem de imediato se apresentar, pois todo soldado do Cristo nunca foge à luta, nunca se esconde atrás da própria alma. Pois aqueles que querem servir não escolhem trabalho a fazer. Mediunidade é um todo, as ações que cada um vive para eternizar o olhar que o Criador tem para todos nós. É assim que as coisas são. É assim que a vida é. Quem quer servir ao Pai? Quem realmente quer cumprir uma missão? Quem aí está disposto a enxugar as lágrimas de quem chora? Quem aí está disposto a banhar a quem está perdido? Quem está disposto a ajudar? Quem é que quer ser servido? Não basta ouvir as palavras, se a atitude não houver. Pois de um preto velho, que é um doutor que é um preto velho, o que importa é fazer o bem, com amor, sem olhar que ao seu lado pode ter alguém que um dia não te amou. Salve Jesus, filho. Você gostou desse vídeo? Se você gostou, aqui embaixo tem um botãozinho escrito gostei. Então você clica nele, inscreva-se em nosso canal, acione esse sininho para você receber todas as mensagens que nós iremos postar.